aí? Como é que foi o fim de semana de vocês? Estamos aqui começando mais uma videoaula nesse começo de semana, nessa segunda-feira, né? Como vocês viram lá no título do nosso vídeo de hoje e também na capa aí do nosso vídeo, o tema hoje é Covid-19, é coronavírus, né? Então, essa semana, gente, nós estaremos trabalhando esse tema. Por quê, né? Ai, tia, por que tá trabalhando esse tema? Gente, é um tema polêmico, é um tema atual e de grande importância, de grande relevância que nós, enquanto escola, né, tratemos esse tema com vocês, certo? Então, nós iremos abordar durante toda essa semana com o tema Covid-19, coronavírus, né? Essa pandemia que nos afastou, de certa forma, nos colocou na condição que nós estamos agora, um longe do outro, estudando assim por aulas online, né? Então, nada mais justo do que a gente estudar um pouco essa pandemia, esse vírus e entender tudo o que está acontecendo. Então, nós iremos abordar esse tema durante essa semana em todas as disciplinas, certo? Então, hoje em língua portuguesa, nós iremos abordar aí também um gênero com essa temática aí do Covid-19. Mas antes de nós estudarmos o gênero de hoje, eu quero apresentar para vocês um pouco de informações, né? O que é o Covid-19, que vocês ouvem muito falar na televisão. Tenho certeza que aí os pais de vocês ouvindo jornal só escutam muito coronavírus, pandemia, Covid-19, tem que fazer isso, tem que usar máscara, mas por que tudo isso? O que é, né? Como se surge esse vírus? Então, eu vou mostrar um pouco aí pra vocês, tá bom? Como funciona essa questão do vírus e apresentar para vocês esse tema, né, mais propriamente dito, mais detalhado, para depois nós retornarmos aqui e estudarmos o gênero de hoje, ok? Então, gente, eu trouxe aqui um arquivo para estar explicando para vocês como funciona esse Covid-19, esse coronavírus, né? Então, é um arquivo bem interessante. Vamos ver aí como é, um livrinho, tá? Aqui nós temos as informações bibliográficas e é organizado por essas pessoas aqui, Roberta Martins, Fabiana Cristina, Evaldo Martins, Roberta Vieira e Leticiane Munhoz, ok? Vamos lá. E aí tá uma imagem, né, do Covid, tem um índice. Então, quem são? Os coronavírus fazem parte de um grupo de seres minúsculos chamados de micro-organismos. Eles são tão minúsculos que precisamos de um microscópio para vê-los. Os fungos, as bactérias, os protozoários e outros vírus também são micro-organismos. Alguns deles são como vilões e podem nos deixar muito doentes se entrarem em nosso corpo. Já outros como heróis e ajudam o nosso corpo a se manter saudável, além de nos ajudar a produzir alimentos, remédios e outras coisas. Microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Os micro-organismos são importantes em muitas áreas da ciência, tais como saúde, agricultura e produção de alimentos. Os cientistas que estudam esse grupo são os microbiologistas. Vírus. Os vírus são os menores dentre os micro-organismos. Eles são tão minúsculos que para enxergá-los é preciso usar um supermicroscópio. Existem vírus de diferentes formas e tamanhos. Eles podem estar em vários lugares, como na sola do nosso sapato, nas nossas mãos, nas gotinhas de espirro, nas maçanetas das portas, no canudo que usamos e muito mais. Como eles são? Olha só, tem essas três partes. Ligante, como uma chave.
É ele quem abre a porta da célula do hospedeiro para iniciar a multiplicação viral. Envelope é como se fosse uma cobertura do vírus e é feita com gordura. Sabe quando lavamos o prato em casa e usamos o sabão para tirar a gordura? O sabão age de forma igual no vírus, tirando a gordura do seu envelope, acabando com ele. Por isso que é muito importante lavar as mãos. E o material genético é como se fosse um chip que contém todas as informações sobre o que o vírus deve fazer. Para que os vírus possam se multiplicar, precisam entrar na célula de um hospedeiro. Os vírus usam as células do hospedeiro para fazer várias cópias deles mesmos, ou seja, eles se multiplicam. Tem o núcleo da célula e a fábrica de copiar vírus, que é a célula do hospedeiro, né? Onde se hospeda o vírus, ou seja, quando um ser humano pega, a célula hospedeira está onde? Está no ser humano. Coronavírus, SARS-CoV-2. Os coronavírus são conhecidos há bastante tempo como causadores de resfriados nos seres humanos. De vez em quando surge um novo vírus capaz de causar doença uma mais grave, né? Como o SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Meu nome é SARS-CoV-2. A Covid-19 é o nome da doença causada por esse vírus. O nome do vírus é SARS-CoV-2, ok? E a gente chama a doença causada por esse vírus de Covid-19. Por se parecer com uma coroa, né, o formato desse vírus é semelhante com o formato de uma coroa, o vírus ganhou o nome popular de coronavírus, certo? Porque corona significa coroa, como vocês estão vendo aí na imagem. De onde ele veio, esse vírus, que está alastrando o mundo inteiro? É possível que o SARS-CoV-2 tenha sido transmitido de morcegos para outro hospedeiro animal. Depois, esse animal silvestre transmitiu para o ser humano. Ou seja, pode ter vindo de um morcego, o morcego pode ter infectado outro animal e que esse animal foi que teve contato. Esse animal infectado, né, teve contato aí com o ser humano. Inclusive, na atividade de casa, vocês vão ver um texto bem curioso sobre essa história aí, tá? Podemos pegar o vírus ao entrar em contato direto com os animais silvestres infectados, que possuem o vírus, né? Ou se a gente consumir a carne desse animal. Posso pegar o vírus de outra pessoa? Sim. Podemos pegar o vírus quando gotinhas de saliva vindas do espirro ou tosse de alguém com o vírus entram no nosso nariz, boca ou olhos. Também podemos pegar o vírus colocando as mãos nessas gotinhas e em seguida colocando o dedo no nariz, na boca ou nos olhos. Essas gotinhas, que às vezes nós não vemos, podem estar em lugares como no chão, na mesa, na maçaneta. Pessoas com o vírus, mesmo que não apresentem sintomas, podem transmiti-lo. Ou seja, alguém pode ter pego o vírus e pode não estar sentindo nada, ter nenhum sintoma, mas pode estar transmitindo para outras pessoas, ok? Quando muita gente em vários países do mundo ficam doentes, chamamos isso de pandemia, tá? Então, o que é a pandemia? É quando muitas pessoas em vários países ficam doentes, que é o que está acontecendo no mundo todo, né? Vocês estão vendo aí como está funcionando esse vírus, como está se alastrando em todo o mundo. Governantes de diversos países pedem para que as pessoas evitem sair de suas casas. A intenção é diminuir a transmissão do vírus. Então, como eu disse, né, tem pessoas que nem sabem que estão contaminadas e podem estar contaminando outras pessoas. Então, para evitar, né, o ideal é ficar em casa, não sair, só sair para o essencial. Por que não devemos sair de casa? Os hospitais têm um número máximo de pessoas que podem ser atendidos. Se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, não haverá vaga para todos os hospitais. Então, assim, o medo maior dos governantes é o colapso, né? No caso do nosso país, é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, entrar em colapso. Ele não
suportar mais, não ter mais vagas. Nós já temos um sistema que já no dia a dia, para as doenças normais, né, que a gente já está habituado a conviver com elas e outros acidentes, etc., já não suporta tanta coisa. E aí, com uma pandemia, com um vírus desse, né, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, aí vai superlotar os hospitais e não vai mais haver vaga para ninguém. E, infelizmente, pode estar sendo fatal aí para muitas pessoas, né? Quais os sintomas da Covid-19? Vamos lá. São sintomas bem parecidos com de uma gripe comum, tá? Mas vamos entender. Os sintomas da Covid-19, na maioria das vezes, são bem parecidos com de um resfriado comum. Os sintomas mais frequentes são tosse, dificuldade para respirar, o nariz escorrendo, dor de cabeça e dor no corpo, cansaço, dor de garganta e febre. São os sintomas mais frequentes. Não necessariamente a pessoa tem todos esses sintomas. Tem gente que não apresenta nenhum, tem gente que só apresenta alguns sintomas, ok? Lembre-se, pessoas doentes podem não apresentar sintomas, como eu falei. Pode ter uma pessoa assintomática, quer dizer o quê? Sem sintomas. O que cada um pode fazer para evitar a Covid-19? Evitar o aperto de mãos, evitar beijos e abraços. Se tiver com algum sintoma de resfriado, use máscara quando sair. Lavar sempre as mãos com água e sabão. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Evite lugares com muita gente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Evite colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos. Vamos juntos combater o coronavírus. E nós terminamos aqui esse nosso momento. Então, gente, vocês viram aí, né, essas informações bem importantes para a gente entender o tema, né, de estudo dessa nossa semana aí, falando sobre Covid-19, sobre coronavírus. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, eu vou trazer para vocês esse tema, mas ele vai estar encaixado em um gênero textual que nós iremos estudar. Esse gênero textual de hoje chama-se texto de divulgação científica. Vocês já ouviram falar nesse gênero? Texto de divulgação científica? E aí, deixem aí nos comentários se você já viu, já ouviu falar. O que você acha que vem tratar o texto de divulgação científica? Gente, vamos lá. Eu anotei aqui algumas características desse tipo de texto para eu estar informando vocês, certo? Então vamos entender um pouco sobre o texto de divulgação científica. Ele é um texto expositivo e também argumentativo. Nós já estudamos texto argumentativo, né? Que ele vem trazer uma introdução, uma tese do que está acontecendo, né? Vem defender ali uma ideia. Então, esse texto de divulgação científica, ele é uma mistura. Ele é um texto expositivo, argumentativo. E o que é que ele vem expor? Observe aí o título, né? Aliás, o nome do gênero. O nome do gênero é texto de divulgação científica. Então, ele por si só já dá pra gente perceber que ele vem divulgar. Científica, algo relacionado à ciência, certo? Então, o texto de divulgação científica, ele é um texto que vem divulgar resultados de pesquisas científicas, certo? Então, vamos ver aqui a sua finalidade, né? Para que serve? Como eu acabei de dizer, divulgar. O nome, texto de divulgação científica. Então, ele vem para divulgar. Divulgar o quê? Informações relacionadas a descobertas científicas. Então, quando os cientistas fazem pesquisas, estudos e descobrem algo relevante para a ciência, para a sociedade, para a vida do ser humano, então é feito, é elaborado um texto de divulgação científica. Para quê? Para divulgar o trabalho dos cientistas, desses estudiosos, divulgar o resultado dessas pesquisas, ok? Então vamos ver mais algumas coisinhas.
ela é feita para que tipo de público? O público em geral. Não tem um tipo de público específico. Mas você pode até perguntar, tia, mas é texto de divulgação científica? Era para ser apenas para os cientistas. Não, gente. Ele vem trazer um tipo de linguagem formal, tá? É uma linguagem formal, mas também simples, de forma simples. Por quê? Porque ele vem ser para qualquer tipo de leitor. É para qualquer pessoa que tenha interesse em ler aquele texto. Vai depender do título, vai depender do tema, do que vai tratar. Então, se desperta interesse na pessoa, a pessoa quer ler. Não é só especificamente para cientistas, ok? Então, por isso que ele traz até uma linguagem fácil de compreensão, né? Mais simples, para que qualquer leitor, qualquer pessoa da sociedade possa ler. Para isso, basta que haja curiosidade e vontade, né, de ler, de aprender sobre o tema que está sendo exposto no determinado texto, tá? Porque ele pode vir abordando qualquer tema, inúmeros temas sobre alimentação saudável. E aí pode ter alguma descoberta sobre alimentação saudável e as pessoas podem ter interesse, né? Sobre plantas, algum descobrimento sobre plantas. E tem gente que gosta de plantas, gosta de plantar, sobre animais, sobre doenças, né? Sobre vacinas. Então, pode vir uma infinidade de temas, de assuntos sendo abordado nesse tipo de gênero, né? Nesse texto aí, texto de divulgação científica, que pode ter inúmeros interesses por parte da população no geral, tá bem? Então vamos lá. O que tem que ter nos dados aí da pesquisa, né? Que geralmente vem apresentado nesse texto. Vem o que foi pesquisado, eles apresentam o que foi pesquisado, se foi determinado animal ou uma população, a pesquisa foi feita sobre o que, tá? Como foi realizada essa pesquisa? O que eles levaram em consideração? Eles pesquisaram o quê? Que coleta eles tiveram? Qual foi o material analisado no laboratório? Né? Já que é cientista. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Ela é colocada lá no texto. Onde foi realizado? Será que foi realizado no Brasil? Será que foi realizado nos Estados Unidos? Em uma universidade? Foi realizado como e onde, né? De que forma e que local foi feito essa pesquisa? Quais foram os resultados da pesquisa? O que pode se concluir com aquela pesquisa, com aquele estudo? Tudo isso vem no texto de divulgação científica. E também quais são as pessoas e as entidades envolvidas. Quais foram os pesquisadores que fizeram lá, mostra, lá diz quem foi que pesquisou, porque o mérito da pesquisa tem que ser dado, né, para o pesquisador, para o cientista ali que foi, batalhou, pesquisou. E quais as instituições, quais as entidades que estão envolvidas nisso também? Eles são de uma determinada universidade, eles são de que entidade, de que instituição, certo? Tem mais também. Dentro desse texto, eles abrem um pequeno espaço para colocar o depoimento de algum cientista que participou, algum estudioso que participou daquela pesquisa, ou de alguém que entenda que seja expert na área, tá? De alguém que tenha credibilidade ali para falar, saiba falar do assunto, entenda do assunto que está em questão. Por que eles colocam isso? Para embasar o texto, para o texto fazer mais sentido e ser mais verídico, conseguir conquistar mais o leitor na veracidade desse estudo, para que o estudo faça mais sentido e ele ganhe credibilidade como leitor, certo? Quando vem apresentar essa pequena, um pequeno depoimento, tá? Tanto pode ser, como eu falei, de alguém que está dentro da pesquisa, o próprio pesquisador, ele dá ali o seu depoimento a respeito,
ou também pode vir de alguém de fora que viu, analisou a pesquisa e entende do assunto. Ele pode dar um depoimento, né, enaltecendo essa pesquisa, para que o leitor possa, né, acreditar mais e confiar que ali é uma pesquisa verdadeira, que tem fundamento, ok? Onde é que são publicados? Onde é que a gente pode encontrar esse tipo de texto de divulgação científica? Então, nós podemos encontrar esses textos em revistas científicas, como a revista Galileu, revista Ciência Hoje. Inclusive, tem a Ciência Hoje das Crianças, que ela é uma versão com temas maravilhosos voltados para crianças. Eu vou deixar aqui o link do site revista Ciência Hoje para Crianças, para que vocês possam estar indo lá pesquisar. Lá a gente tem inúmeros textos muito interessantes, tem história em quadrinhos, é maravilhoso o conteúdo que tem nesse site. Alguns conteúdos são privados apenas para assinantes, mas tem muito conteúdo bom que dá para vocês aproveitarem aí. Quem gosta de natureza, de biologia, de animais, é maravilhoso, é um tema muito bom, você aprende muito, certo? Então, esse tipo de texto é encontrado em revistas científicas, revistas científicas, né? Revistas no geral que tragam informações desse quesito. Também, ele é um tipo de texto que pode ser considerado jornalístico, tá? Porque ele junta um pouco, ele mistura um pouco dois gêneros, tá? O gênero de pesquisa e o gênero de notícia. É uma mistura, tá? Porque tá, de certa forma, noticiando uma pesquisa que foi realizada, né? Então, ele também é um tipo de texto jornalístico, como também pode ser apresentado a gente pode encontrar em jornais, tanto em jornais de cunho científico, que abordem, né, temas científicos, como também em jornais no geral. Você pode encontrar na Folha de São Paulo, você pode encontrar no Povo, Diário do Nordeste, o próprio G1, que é uma certa espécie de plataforma online, né, de jornal online. Você pode encontrar esse tipo de texto no eixo de ciência, tá? No eixo de pesquisa, porque todo jornal se organiza os seus cadernos, né, por temas diferentes. Então tem o tema do futebol, da economia, da zoeira aí, que vai para o entretenimento, e tem um tema de ciência, de tecnologia e tal. E essas pesquisas podem vir apresentadas nesse tipo de caderno aí, que retrata mais a ciência, certo? Então podemos encontrar esse tipo de texto em revistas, em jornais e, obviamente, na própria internet, né? Que apresenta também essas revistas, esses jornais de forma online, pela web, tá? Então, gente, nós terminamos aqui as características desse tipo de texto. Vocês viram aí um pouco sobre o tema que vai ser trabalhado durante toda essa semana. Cada dia nós iremos ver um texto, aliás, um gênero diferente, né? Mas sempre com a temática do Covid-19. Isso para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse vírus, que o mundo todo ainda está tentando entender como ele funciona de verdade, tentando vencer, né, essa pandemia. E é importante que a gente possa entender, a gente possa aprender sobre ele. Ok? Então, nós vimos um pouco sobre o Covid, nós vimos um pouco sobre o gênero que nós estamos estudando essa semana, que é o texto de divulgação científica, e agora nós vamos para a nossa atividade. Gente, a atividade de hoje, eu montei uma atividade, eu pesquisei o gênero para vocês, eu coloquei 2 textos, tá? Do mesmo gênero, claro. Texto de divulgação científica, eu pesquisei e encontrei na revista Galileu, que lá você encontra inúmeros artigos de divulgação científica, texto de divulgação científica, muita coisa mesmo. E obviamente vem tratar aí do tema Covid-19, tá? Eu procurei textos que provavelmente vai abrir um pouco a curiosidade de vocês. Um vem falar sobre a questão do morcego, né? Vocês viram no começo do texto.
e de outro animal. Vocês vão ver lá qual animal é. Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar sobre esse animal. Se você tiver curiosidade, quando você estiver lendo o texto, procure palavras desconhecidas, procure o significado no dicionário, pesquise para você ter mais conhecimento do assunto, tá? E o outro texto ele vem trazer um pouco sobre outro animal também envolvendo aí o vírus Covid-19, tá? Eu não vou dizer mais, que eu quero que vocês leiam. Então são 2 textos para vocês lerem. Eu quero que façam uma leitura bem feita para você entender bem o gênero, entender bem do que vem tratar o gênero, qual a pesquisa. Quando você lê, você tenta se perguntar qual a pesquisa que esse gênero está abordando. Quem é que está participando dessa pesquisa? Tem a fala do pesquisador? Onde foi publicado? Você observe a fonte bem direitinho. Então pesquise, leia com muita atenção e terão algumas questões, tá? Relacionado tanto a um texto quanto a outro texto, ok? Então, você me peça lá no PV, tá? Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas ao vídeo de hoje. Quero ver se você assistiu ao vídeo todo. E aí você me pede lá o arquivo da atividade que eu estarei enviando para você. E à tarde, né? Mais tarde, no nosso horário combinado, eu retornarei aqui para nós fazermos a nossa correção da atividade. Então eu aguardo vocês, aguardo as fotos e até mais tarde.